Seja bem-vindo ao programa Relatos de Fé. Hoje vamos conhecer o testemunho da irmã Raquel. Milagres ou milagre? Você já viveu? Ou está disposto a viver? Eu me chamo Raquel Dias, moro em Paraíba do Sul, residente no bairro Brocotó, e vim falar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe percorreu comigo pela cidade de Paraíba e os médicos não conseguiam achar o que tinha no meu corpo, porque eu estava há dias sem comer, sem beber, e com o passar do tempo, nem o leite do peito eu queria mais. E foi assim que a minha mãe se converteu ao Senhor, indo a uma igreja evangélica, pedindo uma oração por mim, e através da fé dela, quando ela creu naquela oração, eu tive a cura. Porque eu, com 3 anos de idade, pesava o peso de um bebê recém-nascido. E os médicos diziam, não achamos nada. Mas Deus entrou e me usou como propósito para que a minha mãe se convertesse ao Senhor, se aproximasse dele. Só que eu não esperava que a minha vida depois daí fosse se encher de fatos, de milagres como esse. E um dos fatos mais interessantes na minha vida e que me marcou foi o fato de um dia eu estar diante de um médico e ele dizer para mim que eu não ia gerar, que não tinha condições de gerar. E eu saí daquela sala clínica muito triste porque com os meus 15 anos de idade, mesmo eu não tendo marido, mesmo eu não tendo namorado, o meu sonho era ter um filho. E quando isso foi tirado de mim, o meu coração se entristeceu. A juventude chegou, eu me casei e quando comentei isso com meu esposo, ele dizia, isso é coisa que eu não acredito. Então vamos fazer todo o protocolo, o anticoncepcional, o preservativo e vamos lá. Um belo dia, eu sentindo-me muito cansada, eu passei num laboratório e do nada eu falei assim, vou fazer um teste de gravidez. Eu sabia que seria algo impossível, mas diante de tantos fatos bíblicos de mulheres estéreis e que deu à luz, o meu coração ainda queimava e eu dizia, será possível sim. E quando eu abro, o resultado estava lá, reagente. Então, rompeu-se, o Micael rompeu tudo, né? O anticoncepcional, o preservativo e a quantidade de miomas existentes no meu útero. Então, realmente, diante da medicina, seria impossível gerar. Mas o meu Deus, Ele é capaz de romper o impossível e fazer com que nós venhamos viver um milagre. Descobri a minha gravidez, eu já estava com quase 3 meses. E eu não tive os sintomas naturais de uma gravidez inicial. Só depois que eu descobri essa gravidez que eu comecei a sentir fortes dores. E daí então, indo ao médico, ele pediu para que eu fizesse repouso. E uma noite eu comecei a sentir tanta dor e houve um sangramento. Buscamos o amigo que disse que estaria à disposição para nos levar a qualquer lugar quando precisássemos durante esse período. E simplesmente nós não o achamos em casa. Então, eu morando ali no bairro da Grama, eu desci todo o morro e fui a pé para o hospital. E quando eu cheguei lá, o médico olhou para mim e disse, como você conseguiu chegar aqui e não ter um sangramento maior? Entrei para o quarto daquele hospital e deitei-me de lado na cama e eu ouvi o médico dizer à enfermeira, observe esta moça porque ela vai abortar ainda hoje.
Nesse meio tempo, eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e disse: ore por mim, porque o médico disse que aquilo que Deus fez será desfeito. E ela entrou em processo de oração junto com um grupo enorme de intercessores. E ali eu fiquei naquele hospital, e quando ele chega pela manhã, ele disse: ué, mas era fato que ela abortou esta madrugada e ela ainda está aqui? E assim ele me dispensou. Durante o restante da minha gravidez, eu fiquei acamada, sem assistir televisão, sem poder andar de ônibus, sem poder me locomover direito dentro da minha própria casa. E quando eu dei entrada no hospital para que eu pudesse ganhar o Micael, a médica teve que sair rápido e fazer um parto. E quando ela voltou, ela disse: filha, quando você sentiu uma dor muito forte, a ponto de você não suportar, me diz. Eu falei: sim, eu estou com essa dor desde quando você foi fazer o seu parto. E que ela faz o toque habitual, eu comecei a ter a dilatação assim, muito rápido. E só teve tempo dela chamar as pessoas que estavam com ela e colocar o seu roupão e me levaram para a mesa. Quando me levaram para aquela cama e que ela começou ali a fazer o parto, eu perdi todas as minhas forças e eu não consegui colocar o Micael para fora da forma como era necessário ser feita. E simplesmente os enfermeiros, cada um deles segurou nas minhas mãos e eu senti uma mão que forçava a minha barriga. E eu perguntava e falava assim: por que estão forçando a minha barriga? E eles disseram: não, olha assim, aqui as nossas mãos estão segurando as suas mãos. E assim o Micael saiu, segurando o cordão umbilical, e toda a sujeira existente no útero saiu junto. Quando a médica termina de fazer a costura, devido ao sinal que ela deu de rasgo ali, ela se ajoelhou no chão e disse: meu Deus, obrigada porque eu não perdi ninguém. Deus é maravilhoso e Ele cuida de cada detalhe na vida da gente. Quando a gente nasce, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele já tem um plano e Ele já tem um projeto. Enquanto a medicina dizia que não tinha jeito e que eu não podia gerar, Ele já tinha escrito toda a trajetória da minha vida e Ele determinou que eu haveria de gerar. O meu filho hoje tem 10 anos de vida, mas quando ele completou 2 meses de vida, ele ainda pegou o que na época foi dito uma crise viral. E quando eu cheguei no posto de saúde, a médica olhou para mim e disse assim: o seu filho está morrendo. É necessário você correr com ele. E eu não corri com ele para o hospital, eu fui para casa. Eu coloquei o meu filho diante de Deus e disse: o Senhor me deu e o Senhor vai mantê-lo comigo. Quando meu esposo chegou com tudo que era necessário para fazer uma simples nebulização, o meu filho, que já não tinha forças para puxar o leite do peito, ele deu um choro forte e começou a sugar o peito. Aos 4 anos de idade, 4 anos e meio, na verdade, o meu filho entra no hospital tendo febres a cada 4 horas. Aonde ele tomava a medicação e simplesmente 4 horas depois a febre tinha que ser aplacada com banhos e com compressas de água, porque não dava o tempo do remédio fazer o efeito. E ele olhou para mim e disse assim: mãe, eu estou bem, porque eu estou aqui? Eu disse: meu filho, você está tendo febre todos os dias. E ali nós ficamos 5 dias. No 6º dia chegou uma criança que já tinha sido desenganada pelos médicos. Ele se levantou da cama dele ainda fraco e disse para aquela criança assim: vem brincar comigo. A mãe olhou e disse: ele não tem forças. Ele segurou na mão daquela criança e a criança se levantou e eles sentaram no chão. E a conversa dele com a criança foi: eu saio amanhã e você sairá depois. No dia seguinte, os médicos chegaram e disseram: mãe, não temos mais o que fazer, não achamos o que tem o seu filho e nós estamos com medo dele pegar uma infecção aqui no hospital. Então eu vou liberar o seu filho. Automaticamente eu peguei o número de telefone daquela mãe e fui para casa. No dia seguinte ela me ligou e disse: o meu filho, que estava desenganado pelos médicos, está hoje curado e ele não tem nada e nós estamos indo embora para casa.
E o meu filho chegou na igreja e ele mesmo deu o testemunho dele e ele disse: Deus me levou àquele lugar para que outra criança fosse curada e restaurada. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esse milagre e por tantos outros milagres que ele tem operado na minha vida. Se você não acredita que Deus é capaz, eu vou te dizer com toda certeza que Deus faz. Ainda que você me apresente algo impossível, eu vou te dizer com certeza, Deus pode mudar a história. Micael é o presente de Deus para mim. Se você que tem o sonho de gerar e não gerou, eu posso te dizer com certeza que Deus realiza milagre e Ele pode te dar sim o presente de gerar. Aê! A gente prendeu meu pai lá em cima! Agora foi minha mãe. Que situação, gente! Olha só, vê se eu posso com isso. Eu quero resumir esse testemunho em uma palavra que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos para um momento de oração? Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos e glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero aqui te agradecer pela vida da nossa irmã Raquel, que o Senhor Deus continue abençoando ela e toda a sua casa, toda a sua família. Ela é uma prova viva, Pai, nessa terra que o Senhor é Deus e que o Senhor ainda faz milagre que vai além da medicina. Que o Senhor Deus abençoe não somente a ela, mas a todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.